Jairo Nicolau, cientista político, um dos maiores especialistas do país em entender o eleitorado. Ele que lança agora em junho, no comecinho de junho, o livro O País Dividido, 2 décadas de eleições presidenciais no Brasil. Ele bateu um papo comigo e com a editora-chefe do meu, a Flávia Tavares, trazendo essa pesquisa que ele entrega no livro, no qual mostra como os brasileiros votaram nos últimos 20 anos e também nesse papo exclusivo para assinantes do Meio Premium, ele nos conta como esses dados podem mostrar caminhos para o ciclo eleitoral desse ano. Bom, todo o papo está no Meio Premium, mas você confere um trechinho agora. Eu ouvi muitos analistas e cientistas políticos tratando do eleitorado de ensino superior, né? Então, de uma frustração da pessoa que fez o ProUni e teve que ir para o Uber, desse tipo de situação. E não estou falando que isso não exista, não é isso, não estou dizendo que a tua pesquisa derrube essa tese, mas olhando muito ou para este perfil de periferia urbana, que aí tem um pouco mais essa cara do ensino médio, do motoboy, né, desse autônomo empreendedor que, na verdade, é iFood, né, entrega iFood. Mas tem também esse outro perfil, que é o da pessoa que até chegou à universidade, mas não conseguiu fazer a mudança de vida que esperava, né? O que você pode contar para a gente do que é essa ascensão do ensino médio nessa demografia? O que ela pode representar, na sua opinião? Se o livro mostra que o crescimento, a feminização, para ser mais preciso, do eleitorado, acabou, nas últimas eleições, favorecendo a esquerda, uma outra mudança demográfica, que é esse crescimento que não parou, né? Eu acho que o das mulheres ficou mais, daqui para frente tende a mudar pouco, que é uma mudança demográfica mais lenta, mas o aumento da escolaridade do Brasil está em curso ainda, né? E o que nós temos? Também outra surpresa, eu digo surpresa porque quando eu organizo os dados eu tenho algumas hipóteses, mas eu não sei o que vou encontrar. Então, eu imaginava assim, que os eleitores de ensino médio tivessem com a esquerda, né? Mas o que eu encontrei em 18 ali foi o núcleo do bolsonarismo, do apoio ao Bolsonaro, mais do que superior e muito mais que o eleitorado de baixa escolaridade. Então, e já me acendeu uma luz. Quando eu olhei 22, eu falei, uau, o Bolsonaro ganhou entre as pessoas de ensino médio. E eu ainda tentei, mas não consegui, assim, estava fora do meu... que era mapear um pouco onde estão com outros dados do IBGE, não consegui realmente assim, resolver o problema com dados, né? Onde estão essas pessoas? Porque a minha hipótese vai na linha que você sugere, né? Ou seja, provavelmente são pessoas que acabaram o ensino médio ou não ainda estão cursando, né? Quando a gente fala ensino médio, é completo e incompleto. Incompleto, né? E são pessoas que eventualmente querem ir para a faculdade, estão por ali, são pessoas que moram nas periferias. Será que são esses que usam mais as redes sociais, influenciados pelo bolsonarismo? Eu comecei a fazer uma série de ilações, incluindo essa que são jovens que foram criados nessa cultura do empreendedorismo, de uma conversão às igrejas evangélicas. Então, tentei mapear, mas não saí do lugar, tanto que o parágrafo que eu tinha escrito para tentar explicar isso, eu tirei do livro, porque eu achei que era muita especulação, né? E como eu estou tentando ficar minimamente seguro com os meus dados, eu falei, acho que não cabe aqui uma especulação, mas a minha especulação foi na linha que a gente está conversando. Tem alguma coisa, e se isso está acontecendo, a esquerda tem que olhar para ver o que está se passando. Quais são os problemas de comunicação com os jovens, sobretudo os de sexo masculino, que se tornaram, né,
petistas são de direita, diferente dos jovens dos anos 2000, não é? Que chegaram à universidade. Esse jovem continua se beneficiando de programas que foram abertos, mas não, talvez ele tenha naturalizado esse acesso, não associe o seu acesso à universidade a um governo específico, não sei, mas assim, a universalização, a ampliação do ensino médio parece jogar água na direção da direita e não da esquerda, pelo menos nas duas últimas eleições. Se isso estiver acontecendo, eu não tive chance de ver as pesquisas, se esse é um núcleo resistente ainda do apoio a candidatos de direita, ou se o Lula conseguiu quebrar isso minimamente, mas é um tema para ser observado e também desdobrado em novas pesquisas qualitativas, né? E nesse sentido, como a gente consegue entender, por exemplo, esse escândalo que aconteceu? Porque é um escândalo que está ligado a um candidato dessa polarização, que herda do pai o eleitorado, mas, ao mesmo tempo, é um tema que corta todo o eleitorado, não só esse eleitorado polarizado. Então, esse escândalo, ele pode infringir esse eleitorado que já está cristalizado, e como que ele abarca esse eleitorado que está no meio termo, que acompanha meio de orelhada? Uhum. Como que a gente enxerga isso? Legal. O que acontece é o seguinte, quando acontece qualquer evento dessa magnitude, a tendência nossa é fazer comentários peremptórios, né? Tipo, acabou para o Flávio, quem vai ser Eu recebi várias mensagens aqui no WhatsApp hoje. Quem vem pela direita? O Ciro volta? Perguntas desse tipo, como já dando como certo que a candidatura do Flávio está inviabilizada. Um escândalo parecido, assim, guardado em muitas proporções, afetou a Rosiane, né? A Sarney, no caso do Lunos. Né? Ela era a candidata que estava lá na frente das pesquisas, dinheiro, ali foi o fim de uma candidatura. Mas num mundo em que a imprensa controlava muito mais, digamos assim, eu não gosto muito da palavra narrativa dos eventos, né? Mas a gente ficou sem escapatória da palavra. O país inteiro acompanhava o Jornal Nacional. Era um mundo muito diferente do nosso. E por que eu acho que um evento como esse, eu até dessa vez fui mais prudente do que outros, né? Eu fiquei muito impressionado com a subida do Flávio. Eu acho que hoje é fácil dizer, é o filho do Bolsonaro, pegou o nome. Mas, pô, quem imaginar em novembro do ano passado que alguém com o nome Bolsonaro ia ter o prestígio que o Flávio está tendo, quando a gente julgava por conta das investigações sobre o movimento golpista, a exposição lá na frente do Moraes, a prisão, tudo isso. Quem não disse que o Bolsonaro acabou, não é? Simplesmente não disse, mas muitos analistas pensaram nisso, acabou. Eu nem sei se ele, na prisão, vai conseguir operar politicamente. Então, o nome do Flávio foi uma surpresa muito grande, a velocidade que ele chegou a esse patamar de apoio, para mim foi assim uma surpresa. De novo, todo mundo olha para trás e a gente tem um viés de falar, pô, é natural. Não é nada natural um senador razoavelmente apagado como senador, um político que sempre priorizou uma atividade parlamentar mais de negociação do que uma exposição de palanque, ele não é tão conhecido, ele chegar a esse patamar de apoio que ele chegou. Não é? Então, isso... Agora, respondendo diretamente a sua pergunta, eu não sei como esse escândalo... Bom, eu não sei porque o escândalo está as denúncias estão em curso, não é? Estão em curso, a gente não sabe o que vem por aí, se vai parar, se tem mais gravações e mais filmes e mais, sei lá, o que vem por aí, a gente não sabe. Não sabe se vai estourar coisas que afetam também a esquerda. Esse é um mundo imprevisível. Mas só o que apareceu nesse primeiro dia, para mim a grande questão é como isso decanta para o eleitorado para além do topo. Uhum. Tem esse eleitorado mediano que tem inclinações de esquerda, e lá embaixo
né? Eu não sei como isso é processado. Hoje eu conversei com uma mulher de baixa escolaridade, que tem simpatias mais à direita, vamos dizer assim, e ela me disse, olha, esse negócio do detergente foi, tá certo, foi um grande movimento contra uma empresa. Não tem nada no detergente. Eu lá em casa uso e continuo usando. Ela não acredita, isso não entrou. Ou seja, entra, chega torto, chega filtrado. No passado era filtrado pelas conversas, pelo tempo, agora é filtrado pela intermediação das redes sociais, do trabalho. E a direita domina as redes sociais, né? Um levantamento aí feito pelo Solon, que eu vi esses dias, né? Dos 30 políticos brasileiros com mais prestígio na rede social, 26 são de esquerda, de direita, e 4 são de esquerda. Então, a direita domina as redes sociais, a gente sabe que os brasileiros usam muito as redes sociais, a gente sabe que uma parte do Brasil já não liga mais certos canais de televisão, não é? E há uma divisão de segmentos, tem um filtro religioso também nas igrejas, então eu não sei como isso vai chegar lá embaixo. Claro, todo mundo imagina um estrago, não é? Mas qual o tamanho do estrago? Como é que o Flávio resistirá ou não, porque não tem uma outra alternativa a curto prazo, tempo, aí vem a Copa, passa, fica uma coisa pela outra, mas... Enfim, há uma guerra de interpretações sobre todos os fatos, e por isso eu acho que a gente se afastou do cenário da Rosiana. Vem o escândalo, aparece dinheiro, o cara está liquidado. Não. Tem um escândalo, mas ele é gravado, daqui a pouco vão dizer que a voz não é dele. Eu não estou dizendo que não seja grave, é um escândalo gravíssimo, as denúncias são fortíssimas, mas eu não teria segurança de dizer que a candidatura dele está ferida de morte e está sendo... Não tem nenhum inside information que estão negociando, está sendo avaliado assim pelo líder tal. A minha intuição é que a gente tem que ter um certo cuidado nesse momento, em todos os momentos, para tudo. Não é? O carnaval, olha, as pessoas discutiram dias e dias o efeito do carnaval, do Lula ter vindo ao Rio, era o fim, um erro, a humilhação, virou o carro. Cadê o carnaval? Qual foi o efeito do carnaval a médio prazo sobre a avaliação? Essas coisas se decantam, as pessoas superam. Não estou comparando os dois escândalos. Esse é grave, o outro foi. Mas todo mundo deu uma ênfase muito forte, e é assim que nós operamos. Acontece alguma coisa mais ou menos grave, a reação, vamos ver a reação das redes sociais, vamos ver as próximas pesquisas. O Flávio está muito bem posicionado nas pesquisas. Raríssimos os candidatos na história das eleições brasileiras que chegaram em maio, junho, com mais de 30 pontos. Não é? Então, não é fácil que ele abandone agora. Crescer muito... Mas isso sugere, eu não sei, Júlia, desculpa, eu já fiz tantas perguntas, mas é que isso está pulsando aqui, porque isso me sugere, de certa maneira, que a resiliência desse eleitorado, né? Então, assim, você está publicando um livro que estuda justamente essas transformações de um eleitorado que você mesmo falou no começo, que podem ter mudanças mais abruptas, mas que também tem alguns padrões que são identificáveis, né? Uma das grandes perguntas que a gente tem é o tamanho do tema, por exemplo, corrupção na decisão de um eleitor, que já foi, segundo pesquisas de opinião, já foi grande, né? Já foi decisiva numa medida, depois mudou, virou segurança pública, depois vira saúde, vai alternando, mas sempre está ali, no topo ali das preocupações. O que me parece neste momento, e eu quero ouvir a tua opinião, é que ao mesmo tempo em que é muito apertado e que então é imprevisível nesse sentido, a resiliência das bases dos dois nomes também é muito grande. Então, a gente pode estar diante de uma situação em que hecatombes podem acontecer e a gente está diante de um cenário muito cristalizado. É mais ou menos isso que você está descrevendo? Ótimo ponto, ótimo ponto. Eu, quando acabei de escrever o livro, foi em novembro, o Flávio não era candidato.
E a minha expectativa era assim, como estava, né, pensando para frente, era, bom, se o Flávio não é candidato, vai vir algum outro nome e que vai falar mais com o centro e vai desinflar um pouco esse sentimento de polarização afetiva que eu capturei no livro, que tinha muito a ver com a presença do Bolsonaro, que é a maior liderança popular de direita desde a redemocratização. Não é pouco que o Bolsonaro conquistou nesses poucos anos em que ele se tornou essa figura. Né? Mas quando veio o Flávio, eu falei, acho que não vai dar. Todo mundo dizia, isso é para compor vice, o Bolsonaro está ganhar tempo, isso agora não vai armar. Então, se o Flávio se confirma como a principal liderança da direita para enfrentar o Lula, aí vai aumentando a probabilidade que as mesmas clivagens de 22 se repitam. Né? A divisão Nordeste versus o resto do Brasil, a disputa voto a voto em São Paulo e nas grandes cidades do Sudeste, onde a eleição vai ser decisiva, o papel das mulheres, que talvez rejeitem menos o Flávio do que rejeitavam o Bolsonaro, isso pode ser um ponto positivo para ele. Então é uma conta que aí eu não vejo com o Flávio presente, eu acho que a gente provavelmente, se eu fizesse uma nova edição do livro, eu faria mais uma unidade, colocaria 4 PSDB versus PT e 3 PT versus Bolsonaros, né? Vamos botar um S ali, o bolsonarismo. Mas eu não sei ainda se vai ser essa configuração. Agora, essa configuração aumenta, de fato, a probabilidade de a gente observar o que você está chamando a atenção, ou seja, há uma cristalização de antemão. E eu acho até também, né, eu tenho levantado essa hipótese, que precisa ser melhor explorada, eu acho que a avaliação que se faz do presidente Lula já não está mais contaminada com política pública. O Lula pode fazer chover que os eleitores bolsonaristas vão achar o governo dele ruim. Como aconteceu no final do governo Bolsonaro. O Bolsonaro começou a inflação cair, dar sinais maiores de emprego. No final, né, a economia foi melhorando, isso não mudava a avaliação negativa dele. Já estava cristalizada. Claro, tem uma margem ali, onde a gente está vendo as pesquisas oscilarem, ali em torno de 2, 3 pontos para cima, 2, 3 pontos, que são esses eleitores que ficam ali olhando para um lado, olhando para o outro. Mas quando coloca os dois no segundo turno, é quase como ativasse um sentimento que está explícito entre os mais ativos das redes sociais, os mais politizados, e que reaparece, eu sou dessa tribo, não sou daquela, então eu vou com ele, independente do que o Lula faça. É por isso que eu acho assim, Lula pode fazer muitas políticas públicas, como o Bolsonaro fez de fim de mandato, blusinha, dinheiro, vi hoje 1 bilhão, sei lá, não sei, não era muito mais para táxi, subsídio para compra de táxi Uber a essa altura, as ruas brasileiras cheias de carro, subsidiar transporte individual, não faz nenhum sentido, mas são medidas. O Bolsonaro também deu dinheiro para os taxistas lá, uma bolsa. Então, assim, são medidas meio ad hoc, assim, para atender certas clientelas que não são políticas públicas pé de meia, não foi estudado, né? Pode ter um efeito positivo sobre certos eleitores, como esses que a gente chamou a atenção no ensino médio. Mas essas últimas... Agora, a minha questão é, como aconteceu com o imposto de renda, né? Será que essa altura, 200, 300 reais a mais, o Lula, não, eu sou evangélico, eu sou de direita, o cara fez mais que obrigação. Esse é o discurso que eu ouço, né? As pessoas estão um pouco cristalizadas em suas preferências e a presença de um Bolsonaro na campanha, que para mim era improvável, só reforça essa tendência. A gente não tem aí, sei lá, se fosse um outro candidato, ficaria mais legal, né? Você falou porque para você é improvável? Desculpa, eu não entendi isso. Não, assim... A ausência é improvável, né? Essa ausência é improvável. Tá.
Ei, peraí, atenção, não rola ainda pro próximo vídeo não, tá? Por apenas R$15, o Meio Premium te dá acesso imediato ao nosso streaming exclusivo. Imagina só entrevistas inéditas com nomes como José Dirceu, Sérgio Abrantes, Felipe Nunes e uma biblioteca de séries e documentários originais. Mas não para por aí não, tá? Nossas newsletters especiais trazem reportagens que desvendam da política à tecnologia. É o jornalismo que te prepara para entender de verdade os bastidores dos assuntos que movem o Brasil e o mundo, muito além da manchete. Assine o Meio Premium agora.